Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. IBCR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, esse é um fundo imobiliário de papel e é um fundo que não para de cair. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a incríveis R$ 48,62. Esse fundo entregou de dividendo aí nos últimos 12 meses 20,24%, mas atenção, cuidado! Só entregou todo esse dividendo para quem tem um fundo aqui nessa base depreciada. Para quem tem um fundo lá na base 100, ele não entregou todo esse dividendo. Então, o fundo atualmente está sendo negociado a um PVP de 0,55. Isso indica que ele está com 45% de desconto. E se a gente entender que é um fundo de base 100, ele sobe aí para quase 50% de desconto. É um fundo que vem negociando com a baixa liquidez, negociando entre aspas apenas 150 mil por dia em média. E ele vem de uma variação negativa, vem caindo em 10% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Lá nos idos de 2022, esse fundo estava próximo ao seu VP, próximo ali dos R$100. E aí, durante o ano de 2022, começou a ter a queda com os ativos ali, com os fundos de papel, né? Com esse fundo não foi diferente. Ele sai de patamares de R$98 para chegar no fundo ali, ó, em meados de 2023, a mais ou menos R$70. Aqui já vinha com bastante desconto, né? Durante o ano de 2023, virada para o ano de 2024, o fundo vem esboçando uma pequena recuperação, saindo desses patamares de 70 para mais ou menos R$80. Só que durante o próprio ano de 2024, esse fundo já tinha começado a sofrer antes do mercado. Então esse fundo começa ali a sofrer para um patamar de mais ou menos R$60 ou menos. E quando ocorreu a queda com os ativos na bolsa aí, entre dezembro e janeiro, esse fundo também já estava em patamares assim, já bem depreciados. Só que assim, no momento que o mercado estava caindo, ele vinha no momento de contrafluxo, né? Então ele chegou a romper os R$60 nesse período, caiu para baixo dos R$60, vinha num cenário de, teoricamente, recuperação, voltando a R$60, agora em meados de 2025, mas de lá para cá, o fundo continua num cenário de queda, né? E na data em que eu gravo o vídeo, a gente vê que o fundo continua com a tendência de queda. É aquela história, teoricamente, quando você acha que é o fundo, né? Lá no fundo do poço ainda tem um alçapão, então nunca dá para saber até onde um ativo pode cair, até onde ele pode ficar depreciado. Mais à frente, quando eu for comentar as minhas impressões a respeito do fundo e tal, né? Se eu tenho ou não o ativo, eu comento um pouco mais sobre o preço atual desse fundo. Aqui a gente vê um pouco mais a respeito do fundo, tais quais como o seu nome, né? O seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral. Ele é um fundo de títulos e valores imobiliários. Isso significa, então, que ele é um fundo de papel por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Por se tratar de um fundo de papel, né, não há que se falar de vacância para o fundo e sobre taxas nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial. Esse fundo conta atualmente com mais de 3.800 cotistas e quase 1 milhão de cotas emitidas. Ele conta ali com 958 mil cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 89,00, então ele é um fundo de base 100 que está valendo R$ 89,00. Parte desse valor aqui, tem a ver com questões de marcação a mercado, tá? E ele é um fundo que vale no mercado aí 85 milhões. O último dividendo anunciado pelo fundo foi ali de 70 centavos. E aqui, na minha humilde opinião, está um dos principais motivos para o fundo continuar caindo. O mercado ele é rentista e imediatista. Como o dividendo do fundo vem em tendência de queda, a cotação acompanha porque, como o mercado enxerga que esse é um fundo de alto risco, ele quer que o fundo entregue um bom dividendo. Então, se ele entrega um dividendo baixo, o mercado deprecia sua cota para que esse dividendo seja atrativo frente à cotação atual, né? Enfim, então aqui a gente vê mais abaixo sobre a rentabilidade do fundo. E é um fundo que, como ele vem sendo depreciado, né, sempre negociado com desconto, a gente vê que a rentabilidade do fundo sempre está deixando a desejar, né? Então, desde que ele veio a mercado, o fundo vem com menos 12% de rentabilidade, o CDI bruto do período é 51%, a inflação do período 17%, o IFIX 30% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 50% de rentabilidade, 55%, né? Continuando, a gente vê sobre o dividend yield médio entregue pelo fundo e a gente vê que já teve momentos em que suas cotas estavam mais elevadas, que o fundo entregou ali entre 1,20 e 1,50. Durante o período de normalidade, ele estava entregando mais ou menos 1,20. E a gente vê que, teoricamente, o dividend yield aqui tinha subido. Por quê?
o dividendo estava mais ou menos de lado, subindo até um pouquinho, mas a cotação continuava em queda. Então, à medida que o dividendo continua, a cotação continua em queda, né, o dividend yield acaba subindo. Então, a gente vê que os últimos dividendos do fundo estão na casa de 1,42, 1,37 e 1,38. Nominalmente dizendo, a gente vê que o dividendo está em queda. Durante um período ele entregou na casa de R$1, e aí ele vem de entregas, ó. Eu vou trazer aqui para baixo para a gente ver no valor nominal. Ele vinha na casa de 80, 90, 92, 90, e aí a sua entrega mais alta lá em maio tinha sido ali de 95 centavos. E aí, ó, 90, 84, 75, 70. No dia 9 de setembro, o fundo pagou no dia 16 de setembro essa quantia de 70 centavos. Esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Acredito eu que quando ele for ao ar, lá em outubro, ele ainda não vai ter anunciado os dividendos de outubro. Mas pelo que eu vi do relatório gerencial, vai se manter mais ou menos nesse patamar, tá? Acredito que ele continue entregando entre 70 e 75 centavos. Eu não acho que a próxima entrega vai cair disso aqui, mas se ele continuar se mantendo ou cair, pode, assim, né? Tem grandes chances aí da cotação continuar em queda, né? Aguardemos para ver se esse dividendo aí vai ser entregue mais ou menos nesses patamares. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso canal aí é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter ali acesso antecipado a vídeos, você participa do nosso grupo, tem preferência quando pede vídeos, lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades. É uma planilha que te ajuda a organizar os seus ativos e te ajuda até na escolha dos ativos aí para comprar. Adquira a planilha, porque além de você ter um ótimo produto, é uma forma de você apoiar o canal aí financeiramente. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos e acessíveis e com conteúdo que vai ajudar imensamente aí. Adquira os nossos e-books, porque além de você ter ali um ótimo produto, é uma forma de você apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional aí por trás das nossas escolhas. Então aqui nós chegamos ao relatório gerencial, né? É o relatório, esse relatório aqui, ele foi entregue no início de setembro e é referente ali a julho, ó. Então, de certa maneira, tem um pouco de defasagem ali no relatório. Então, as informações deveriam ser pelo menos de agosto, né? Enfim. Então aqui ele fala, ele traz os números do fundo, o que é que ele, na época, né, teve de resultado. Ele teve um resultado 67, entregou 75 centavos. Na época, a cotação estava a 55. E a gente vê que atualmente ele está nessa faixa de 48, 49 reais, né? Aqui ele fala sobre taxas que o fundo cobra. O fundo cobra 0,8% de gestão, 0,2% de administração e 20% de performance se bater o IPCA mais a média do IMAB, né? Continuando aqui, a gente vê sobre a quantidade de cotas e cotistas, sobre a liquidez do fundo, né, do giro de cotas. E aqui ele vem tentar falar um pouco sobre o IPCA. E ele tenta também, assim, demonstrar que o fundo esse ano está entregando um pouco menos comparativamente com o ano passado. No final do ano passado, agosto, setembro, outubro, os níveis de IPCA estavam mais ou menos a 0,5. E, comparativamente agora, os níveis de IPCA estão mais baixos. Então, como esse é um fundo que ele é muito indexado à inflação, né, a tendência é que ele distribua menos do que em relação ao ano anterior, né? Então dá para você ter uma noção, né, frente ao que ele está distribuindo comparativamente com outros períodos. Aqui ele continua falando, né, que no final de julho, o Banco Central tinha mantido o IPCA, a Selic em 15%, e a gente vê que no final de setembro agora também, ele continuou mantendo nos 15%. Na data que ele distribuiu 75 centavos, eles mantiveram 10 centavos de reserva. E se você quiser receber informações diretamente no seu e-mail sobre esse fundo, só clicar aqui e se cadastrar. Continuando aqui, ele traz o seu portfólio, né? E aqui, para mim, é um dos pontos críticos do fundo, é um dos pontos de maior risco que a gente vê sobre o fundo, porque ele tem concentração de ativos. Então,
O seu principal devedor é esse CRI CRVO, que representa 24% do portfólio. Isso aqui, teoricamente, segundo a gestão, ele não está com nenhum fundo aí, nenhum devedor inadimplente. Mas, se isso aqui der algum problema, pode representar altíssimo risco aí para o fundo. 24% em um único devedor, né? E aqui ele tem esse outro devedor, esse Patel aqui, ó, que os dois juntos dá ali também quase 18% de exposição a devedores. Também tem outros devedores ali, ó, com 8, quase 9, ó, 9,4, 9,1. Então, é um fundo de alta concentração. Isso é um ponto aí sempre a ser observado. Esse é um fundo majoritariamente, totalmente indexado a IPCA, os seus devedores. E aqui a gente vê o resto do portfólio do fundo. Então, o fundo estava 93% do seu portfólio alocado em CRIs. E ele tinha ali, ele não traz nem percentuais. Mas ele tem ali, ó, 90 milhões nesses ativos, que hoje está valendo 79 milhões. E a gente tem ali fundos, ó. Fundos imobiliários do BIM11, o TIGAR, o TRXY, TRXY12. É o resto da carteira que ele tem ali nesses ativos. Aqui a gente vê que a taxa média da carteira está em IPCA mais 9,73, né? E aqui a gente vê as operações do fundo. Término de obras, 51,8%. Término de obra é algo um pouco arriscado, mas não é tão arriscado assim. Por quê? É o recurso ali para chegar na parte final da obra. Então significa que a obra já está praticamente realizada e você entra com recurso ali para ir lá e acabar o resto da obra, tá? Então ainda tem riscos de execução da obra, mas é uma parte muito menos arriscada do que você financiar a obra como um todo. Ele tem ali os build suit, que é feito sobre medida, 26% dos seus devedores, loteamento 7,7%, estoque 7,6% e aí logístico 6,9%. O fundo possui aí devedores, operações em São Paulo, majoritariamente, né, 50% ali. Ele tem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo, são as demais regiões que ele tem exposição dos devedores aí dos CRIs. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Nós temos o objetivo aí de tentar chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí para nós. E aí, você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem ou teria esse fundo no seu portfólio? Você acha que ele é um bom fundo? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Esse fundo faz parte da carteira do canal. Quando eu comecei a trazê-lo aqui para a carteira, eu comprei a preço médio de mais ou menos R$ 75,00. Naquela época, você imaginava que ele já estava descontado e que, teoricamente, ele não poderia cair tanto mais, né? E que ele já entregava um bom dividendo à época. Na época, ele entregava dividendos de 1,50, 1,25, que eu considerava ser um bom dividendo frente a uma cotação já depreciada. Só que a cotação não parou de cair, 75, 70, 65, 50. Eu assim, considero que é um fundo muito arriscado, muito mesmo, porque ele tem muita concentração. Apesar disso tudo, eu vejo da seguinte maneira. Eu não acho que se ocorrer algo gravíssimo com esse fundo, ele tenha perdido R$50 de patrimônio, sabe? Então eu acho que esse fundo, na pior das hipóteses, ele vale ali no mínimo R$75. Então ainda assim, eu estou bem tranquilo com a minha posição em relação a ele, tanto na minha carteira pública quanto na minha carteira privada. O que eu tenho tentado mostrar para vocês é tentar fazer ali uma gestão de risco, tendo em vista que daria para eu continuar comprando esse fundo só porque teoricamente ele está barato, ele está descontado. Contudo, eu não compraria mais do que o limite de exposição que eu já pré-determinei. Então, esse é um ponto a ser observado aí, um ponto sempre a ser analisado. Enfim, né? Esse é um ativo que ele faz parte da carteira do canal. O fato de eu ter, tá? Não significa que ele seja bom ou ruim, não significa que vocês devam ter, inclusive pelo contrário. Eu acho que não é um ativo aí para vocês terem no portfólio de vocês, porque ele é um ativo de altíssimo risco. E é um ativo que teoricamente não está dando problema, mas se ele vier a dar problema, isso aí pode machucar severamente aí o seu portfólio, né? Então, é aquela história, eu tenho, que eu gosto de ativos arriscados e tal, hoje, frente, o tanto de opções que tem hoje, talvez não seria um ativo da minha escolha, porque eu vejo ativos também muito bons, arriscados, mas que estão com, teoricamente, menos risco que esse, entregando um dividendo até igual ou de melhor patamar, né? Enfim, mas eu, depois que eu escolho um ativo, eu não sou de ficar trocando, ficar tentando, sabe, ver outras oportunidades, coisas desse sentido, né? Enfim, o fato de eu estar falando sobre o fundo, né, não significa indicação de compra ou venda. Eu gostaria de reforçar com vocês
O nosso objetivo é de tentar chegar aos 20 mil inscritos. O canal passou dos 18 mil, chegamos aos 18.100 e estamos tentando chegar aos 18.500, 19, 20 mil. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês nós vamos conseguir. O nosso canal aí, ele está presente em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional aí por trás das nossas escolhas. Aqui a gente volta, né, ao relatório gerencial e a gestão mostra mais ou menos o resultado histórico do fundo, alguns indicadores comparativos aí da rentabilidade, etc. Ele traz um comparativo. Se ele tivesse a patrimonial mais os proventos que dá esse resultado aqui, mas esse tipo de comparação aqui, eu acho que ela pode trazer, mas traz também ele a mercado mais os dividendos. Beleza, a patrimonial mais os dividendos, o fundo vem tendo um ótimo resultado. Mas a mercado mais os dividendos não está longe disso aqui, né? Na verdade, o fundo praticamente está como se ele estivesse no 0 a 0 ali, ó. Porque aqui ele fala o seguinte, que a informação vai estar um pouco mais abaixo, mas aqui já distribuiu até hoje mais ou menos uns R$50 de dividendos. E ele está mais ou menos R$50, então ele voltou ali para sua base 100, sabe? Então, pelo menos, quem tem um fundo na base 100 desde o início, né? E recebeu ali, ele está mais ou menos no 0 a 0, é mais ou menos essa a ideia. Então aqui ele mostra o desempenho do fundo, o que ele estava entregando de dividend yield, né? O que ele teve de resultado e o quanto ele distribuiu, com vários meses superavitários ali, mas também vários meses deficitários. Só que esse mês que ele fica superavitário, ele faz bastante reserva para outros meses aí e dá a condição dele começar a comer um pouco das reservas. Agora isso aqui é um ponto a se observar, porque ele consumiu um pouco da reserva em junho e em julho. E como no mês atual, que ainda não está no relatório gerencial, ele derrubou para 70 centavos ali as distribuições, né? Então pode ser que essa capacidade geracional do fundo hoje esteja mais ou menos de 70 centavos. Provavelmente aqui o fundo ele deve ter muita oscilação entre o que ele recebe. Então, às vezes pode ser que ele tenha recebimentos trimestrais ou semestrais, porque às vezes está muito distoante assim, né? É algo que chama atenção aí nesses meses. Continuando, ele mostra aqui como é que é a composição do resultado aqui do seu portfólio. E aqui que ele fala, ó, que ele já entregou até hoje mais ou menos R$50 em dividendos. E aí ele traz a performance novamente, ó. A cotação 89, hoje o patrimonial do fundo 89, mais os 50 de dividendos, é como se ele tivesse uma cota ali de mais ou menos R$140. Enfim, né? Aqui mais abaixo ele traz a sua DRE, demonstrativo de resultado de exercício, comparativamente um mês com outro. Julho teve um resultado menor, né, dos seus rendimentos de ativos. A receita de caixa também foi um pouquinho menor. E aí o seu resultado aqui acaba sendo um pouco menor, né? 800 mil em junho e 730 mil ali em julho. E aí aqui a gente vê o quanto que o fundo teve de resultado e o que ele distribuiu, né? Aqui nós vamos calcular, né, como que fica as taxas do fundo frente ao que ele vem recebendo. Então nós vamos ver aqui na prática o que as despesas do fundo aqui, ó, nos últimos 12 meses o fundo vem ali com 1.228.000 de despesas. Frente a esses dois valores ali que ele recebeu nesses últimos 12 meses. Eu vou fazer um valor arredondado, tá? Aqui é o total que ele recebeu, mais o dinheiro parado em caixa. Esses dois valores aqui, ó, dá mais ou menos uns 10 milhões, tá? Dá um pouquinho mais de 10 milhões, mas vou calcular 10 milhões. 1.228.000, esse valor vezes 100, dividido por 10 milhões. Então a gente vê que o fundo está cobrando de taxas 12,28%. Então aqui é um ponto de atenção. O fundo está com taxas careiras, na minha opinião. Então, provavelmente aqui, querendo ou não, pode ser que a taxa de performance machuque um pouco o fundo. E acima de 10% eu considero ser uma taxa bem, né, um pouco complicada. Então, 12,28% de taxa é outro ponto de atenção aí do fundo, tá? Então, taxas careiras, isso é um ponto negativo na minha humilde opinião. Continuando aqui, ele mostra sobre o volume de negociação, a cotação, a mercado, né? No próximo relatório, provavelmente você vai ver uma queda maior ainda aqui na cotação. E aqui a gente vê uma tabela de sensibilidade. Na data de fechamento do relatório, o fundo estava ali a R$55. Note o seguinte, se o fundo estivesse a 63, que já é um baita desconto frente aos R$100, aos R$90, né? Ele estaria entregando ali um dividend yield anual de 13,74%. Na verdade, ao mês de 13,74% é ao ano de 14,74%. Isso ali daria IPCA mais 13,8%. Na data de fechamento do relatório, já salta para IPCA mais 15%.
E como o fundo hoje está mais ou menos nesses patamares aqui, ó, de R$ 48, já salta para IPCA mais 18. Então isso aqui já dá um dividend yield aí de 19,30%. Lógico que quem compra um fundo a 48 e recebe ali 75 centavos. Tendo em vista que o último dividendo caiu para 70 centavos, já não é todo esse resultado. Mas ainda assim, o que fica de resposta aqui é o seguinte: quanto mais barato você consegue adquirir um fundo, melhora o seu retorno, né? O seu retorno aqui começa a aumentar. Mas isso é um ponto a se observar, né? Porque esse fundo carrega muito risco, principalmente por questões de concentração do fundo aí. Enfim, né? Já falei um pouco minha opinião sobre o fundo ou não, né? E é um ponto aí que deve sempre se observar para você quando você quer se expor a um ativo de alto risco. Não existe fórmula mágica. Se um fundo entrega alto resultado, ele traz consigo alto risco. E se você vai atrás de resultado e se der problema, você não pode depois ficar chorando aí, reclamando, gestora ruim, gestora blá blá blá, não sei o quê. Por mais que eu tenha críticas ao pessoal da HCTR, Versailles, Tord, Deva, ora, eu sabia que eram fundos arriscados. Eu sabia que a qualquer momento poderia ocorrer situações de inadimplência e tal. O que me deixa chateado lá é só pelo acovardamento, só pela o quanto os gestores se escondem e tal. Esse fundo aqui, o RPR11 que eu tenho, CPTR, DECRA, são fundos aí que eu optei em continuar tendo os ativos, R11, né? Mesmo eles vindo passando por dificuldade, tendo cota depreciada e tal. Mas em relação a HCTR, Versailles e tal, são ativos que eu parei de investir porque a gestora está totalmente omissa, a gestora, as informações para mim são atrasadas ou não são totalmente atualizadas, são informações ali que deixam a desejar aí para o mercado, a gestão não se comunica, enfim, né? De toda maneira, tenho esse ativo aqui, acho que já que você tem um ativo, né, se ele está nas suas escolhas, você conseguir ir comprando mais barato, maior é o seu retorno, mas sempre tem que também dosar a sua exposição ao ativo. Lembrando, né, que, novamente, esse é um fundo de base 100, e hoje ele está por R$ 48, e, poxa, na pior das hipóteses, como não tem nenhum problema aparente, é um fundo que deveria estar ali, no mínimo, uns R$ 75 valendo, né? Então, nessa ótica, quem compra um fundo de 48, que vale 100, que no mínimo vale 75, nesse ponto aqui, eu acho que é algo até que aceitável o risco de se expor a um fundo, olhando por essa ótica aqui, né? Enfim, aqui a gente chega na parte dos devedores do fundo e a gente observa o seguinte, essa parte aqui, até a parte final, ele vem falar um por um dos devedores do fundo. É a parte que eu acho que tem que ser dada mais atenção, mas que eu vejo que os investidores negligenciam essa parte aqui, né? O que é esse CRI Villa Residence? Ele foi emprestado o dinheiro aí, ó, IPCA mais 10, eles pagam mensalmente. Estamos com o recebimento mensal da carteira da Harmona e Villa, ambos 100% vendidos, com pagamento integral de juros e cash sweep. Vai vencer lá em 2034. Essa operação de término de obras em Itapema, Santa Catarina, de 2 empreendimentos residenciais. A operação possui como garantias a alienação fiduciária das unidades dos projetos. Quando tem alienação fiduciária por trás, para mim é uma garantia muito sólida, porque o próprio imóvel foi dado como garantia. E também tem a alienação das cotas das SPS, cessão fiduciária dos recebíveis, dos empreendimentos e aval dos sócios. Lá no HCTR, Deva, Versailles, blá blá blá, a gestora descobriu-se depois que ela era sócia dos empreendimentos. E aí, se você é sócia das duas pontas, né, acabou acontecendo o que acontece. Eles não cobram os devedores porque eles também são sócios dos devedores. Então, salvo uma situação igual essa, aqui esse tipo de garantia, ora, se tudo der errado, a gestão pode vir aqui e executar o devedor, né? E não deixar barato como o pessoal da HCTR tem feito lá nos seus ativos. Enfim, não vou ler todos os devedores do fundo. Eu sugiro, né, que se você quiser se expor a esse fundo, é importantíssimo que você leia aqui, você entenda como que está ocorrendo aí a situação. Afinal de contas, né, se você for investir nos ativos, você vai estar colocando o seu dinheiro a risco. Estude minimamente para você entender em que você vai estar investindo os seus recursos. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, o IBCR11, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!